Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre o sistema físico termicamente isolado. Nas aulas anteriores nós falamos sobre calor sensível. Nesta aula nós iremos saber o que é um sistema termicamente isolado. Sou José Araújo e vamos dar início. O que é um sistema físico termicamente isolado? Podemos dizer que um sistema termicamente isolado é o conjunto de dois ou mais corpos isolados termicamente do ambiente externo que não trocam calor com o meio externo, trocando apenas calor somente entre si. Por exemplo, se colocarmos dois corpos, o A e B, aprisionados em caixas, com paredes que isolem termicamente esses corpos, sendo que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. A tendência é o corpo A perder calor para o corpo B até que seja encontrado um equilíbrio térmico. Sempre as somas das quantidades de calor de um sistema ela é igual a zero, já que a tendência dos corpos é se equilibrar termicamente. Desta forma, nós temos o seguinte. Temos que o somatório de quesão, eu vou colocar esse C aqui, que é para simbolizar de cedido, é igual ao somatório de quesão e vou colocar esse Rzinho para dizer que é recebido, ok? Então, um sistema fisicamente isolado é aquele que não existe troca de calor entre seus componentes e o meio externo. Por exemplo, nessa figura nós temos uma chaleira, e temos uma jarra. Na primeira figura, encontramos uma água muito quente, Observe o vapor aí saindo pela superfície. Já na segunda, que é a jarra com água, encontramos uma água bem gelada. Observe a água, condensada na superfície externa. Se ambas forem colocadas sobre uma mesa, o que vai acontecer após algum tempo? Após algum tempo, elas estarão na mesma temperatura, ou seja, essa água que antes estava quente vai esfriar e a água gelada que também estava gelada irá chegar na mesma temperatura. Então, na natureza, podemos observar que a busca de equilíbrio térmico, quando os corpos passam a ter a mesma temperatura, é uma ação espontânea. Assim, quando os corpos são colocados em um mesmo ambiente, eles tendem a ter a mesma temperatura do meio. Para tanto, os mais quentes cedem calor e os mais frios recebem calor. Em alguns casos, porém, as trocas de calor entre um sistema e o meio externo, elas devem ser evitadas. Isso ocorre quando o sistema ele é termicamente isolado. O que é importante observar na nossa prática, no nosso dia a dia? Então, a gente deve observar, por melhor que seja o isolamento térmico de um sistema, ele sempre, em algum momento, ele vai ter a troca de calor com o meio externo. Exemplo, a caixa de isopor e a nossa garrafa de café. O que acontece? Se você colocar uma caixa de isopor, pegar a caixa de isopor e colocar algumas latas de refrigerante sem gelo com outra gelada, o que você vai perceber? Você vai perceber que o isopor ele vai reduzir a participação, do meio externo nas trocas de calor. O que vai acontecer após algum tempo, Após algum tempo, todas as latas elas vão estar na mesma temperatura, pois elas terão atingido o que chamamos de equilíbrio térmico. Então, para que isso ocorra, é necessário que os corpos eles troquem calor entre si, de modo que os de maior temperatura forneça calor
aos de menor temperatura. Aí nós temos a garrafa térmica e a caixa de isopor. Elas são utilizadas para reduzir as trocas de calor entre o seu conteúdo e o meio que se encontra. Nós utilizamos o isopor, a caixa térmica, para colocar água, picolé, né, sorvete, na tentativa de manter por mais tempo aquele conteúdo com a temperatura legal, com a temperatura gelada, que dê para o consumo. É como a garrafa de café, né? A gente utiliza para colocar diversos conteúdos para que possa ter aí uma duração por mais tempo. Mas, como eu tinha falado anteriormente, né, em algum momento, sempre ele vai ter a troca de calor com o meio externo. Então, pessoal, a mistura térmica de dois ou mais corpos, principalmente quando um deles está no estado líquido, requer um recipiente adequado. Algum desses recipientes eles possuem aparatos que permitem obter de forma direta ou indireta o valor da quantidade de calor trocada entre esses corpos. Então, a gente chama esse recipiente de calorímetro. O calorímetro ele é um aparelho isolado termicamente do meio ambiente e muito utilizado nos laboratórios de ensino para fazer estudos sobre a quantidade de calor trocada entre dois ou mais corpos de temperaturas diferentes. Ele é um recipiente de formato bem simples, construído para que não ocorra a troca de calor entre o mesmo e o meio ambiente. Existem vários formatos de calorímetro, mas todos são constituídos basicamente de um recipiente de paredes finas, que é envolvido por outro recipiente fechado de paredes mais grossas e isolante. O calorímetro ele evita a entrada ou a saída de calor, assim como a garrafa térmica, por exemplo. Nessa figura, nós temos um tipo de calorímetro, né? Ele é utilizado mais em laboratórios escolares e em experimentos que requerem um tratamento especial, são utilizados os calorímetros mais sofisticados. Então, de modo geral, o calorímetro ele é metálico, né, de alumínio, ou também ele pode ser do material de cobre, né? Ele é isolado termicamente por um revestimento de isopor e em sua tampa, que também é de isopor, há um orifício pelo qual se introduz o termômetro, como vocês podem ver, que indica a temperatura da mistura em observação. Aí aqui na figura vocês têm o líquido, o calorímetro, esse calorímetro é um calorímetro usual. Nós temos o termômetro, que é colocado para medir a temperatura desse líquido. Temos o isopor e temos o material de que é formado esse calorímetro. Ele pode ser tanto de alumínio e cobre. E aqui nós temos, né, os corpos trocando calor. Aí esse aqui é o termômetro e aqui é o orifício pelo qual o termômetro é introduzido. Aí nós temos o quê? Quando nós temos um calorímetro, né, que ele é considerado ideal, é quando acontece que, além de impedir as trocas de calor entre seu conteúdo e o meio externo, ele não troca calor com os corpos nele contido, né? Esse tipo de calorímetro ele existe somente na teoria, mas ele aparece com frequência nos exercícios, né, nos exercícios do livro. Nesses casos, os enunciados eles se referem a ele dizendo que ele tem uma capacidade térmica desprezível. Vocês irão ver muito nos exercícios essa palavra, né? Capacidade térmica desprezível. Então, pessoal, nós chegamos a mais um fim de aula. Eu espero que todos tenham compreendido o conteúdo e até a próxima.